Olá, prazer em estar aqui com vocês, partilhando dessa primeira semana interdisciplinar da UESO, onde eu gostaria de estar agradecendo, em especial, aos alunos que me convidaram para estar aqui, e também dizer que é uma honra, né, estar com vocês na Universidade Estadual da Zona Oeste, co-irmã da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, certamente vocês irão se enxergar nesse nosso trabalho que eu vou apresentar sobre uma forma de palestra, que é um projeto que foi desenvolvido ao longo de praticamente 11 meses. É quase uma gestação, né? Assim, na verdade, mais do que uma gestação, mas que tem dado os frutos já, e nós estamos muito felizes. Ainda algo bastante recente na literatura, novo, e que traz, né, uma possibilidade de acompanhamento de uma população que possivelmente não poderia, talvez, estar conosco. Então, é realmente uma grande satisfação estar aqui mostrando para vocês esse projeto, falando um pouquinho, né, sobre as dificuldades, as alegrias, a forma de olhar, né, para todo esse processo. Então, eu quero inicialmente, né, apresentar os meus créditos. Eu sou doutora em Ciências Médicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também estou como pesquisadora colaboradora num projeto da USP, e estou à frente, coordenando 3 projetos nesse momento. O projeto do telemonitoramento, que eu vou falar com vocês, o projeto sobre dor crônica, que também é pela UERJ, e que a gente tem tido resultados bem interessantes, e também coordeno um outro grupo de fisioterapeutas no núcleo privado, que é o núcleo do Fioravante de Pinheiro. Então, que ele é desenvolvido na ACM, né? Associação de Cristãs de Moços. Sou servidora da UERJ, né, e desenvolvo essas minhas atividades nesse momento na Universidade da Terceira Idade, né, ou Núcleo de Atenção ao Idoso, como queiram chamar. Estou como docente em 2 instituições privadas, a Faculdade Bezerra de Araújo e a Unigama, onde eu quero agradecer a participação ativa de alguns alunos, né, de alunos que vieram como estagiários, nos dar suporte na parte administrativa. E sou especialista em pneumorrespiratória, por isso a minha grande angústia no início da pandemia, não estar podendo ajudar quem estava precisando naquele momento, diante da experiência que eu já tinha. Esses são os profissionais que me acompanham desde o início como coordenadores. Então, foram eles que vestiram a camisa comigo: Ana Paula Beltrão, Fábio Rodrigues, Dr. Jorge Barbosa, doutora Patrícia Strasser e a Rosicléia Estevam, que é cientista social, que também está nos ajudando a olhar os dados de uma forma mais administrativa, né? Mesmo pelo lado da ciência. Esses são os nossos voluntários que participam na assistência e na avaliação, que eu vou explicar a vocês um pouco como funciona o projeto. Então, meus agradecimentos também à doutora Rafaela, à doutora Patrícia Lopes, à doutora Solange Câmara. Esses são os nossos estagiários que também participam, como eu falei para vocês: Fábio Gomes, Mariana Queiroz, Rodrigo Roberto Leira e Bruno Garcia da Silva, que estão desde o início conosco, e agora já estamos com mais 4 estagiários chegando para o projeto. Qual era a pergunta que a gente queria fazer quando nós pensamos no projeto? Será que é possível promover reabilitação de pacientes com essas sequelas todas que a gente vem vivenciando do Covid-19 através de um programa de reabilitação pulmonar e motor no formato domiciliar, a partir de um telemonitoramento?
porque o mais importante é isso, né? É a distância dentro desse propósito para que a gente fizesse algo de forma muito criteriosa, com todos os cuidados específicos que a gente precisa para esses nossos pacientes, dando a eles a condição de acompanhamento e, mais do que isso, avaliação e reavaliações, para que nós pudéssemos estar identificando quais eram os resultados efetivos que a gente estava tendo diante desse propósito, né, de um oferecimento de uma assistência à distância. Bem, é importante a gente falar um pouco, né, desse cenário que a gente veio vivenciando ao longo do final de 2019, quando em Wuhan começam os primeiros casos, e a gente, Wuhan na China, e a gente então passa a ter um contato, né, com a Covid-19, que é uma doença disseminada através do SARS-CoV-2 e que trouxe realmente impactos muito significativos, tanto para a saúde quanto para a economia. Imediatamente foram feitas medidas restritivas, né, principalmente o distanciamento social, higienização, evitar-se aglomerações e uso, né, primário, né, de máscaras e adoção de limpeza das mãos com álcool. Isso foi de forma mundial. Então, por isso o nome pandemia, né, porque ele foi algo que ele abrangeu todos os continentes e a gente tinha que buscar uma solução para tentar diminuir a transmissão desse vírus. Então, a gente tem um início, né, desse processo no Brasil. Já no início, nosso primeiro caso aparece em fevereiro de 2020 e, né, e crescendo de uma forma extremamente absurda, né, eu diria que exponencial, e que atingiu imediatamente, né, todas as regiões. E nesse momento, a Organização Mundial de Saúde e mais todos os contextos, todos os países se dedicam ao quê? A buscar diminuir a transmissibilidade do vírus e buscar, então, condições sanitárias bem protegidas para a nossa população. Nesse momento, o Sistema Único de Saúde, o SUS, traz para as pessoas, e mais, né, o sistema de saúde suplementar, uma proposta de minimizar todos esses danos à economia do país, ainda sofrendo os impactos da pandemia. Então, a gente precisou estar trabalhando de uma forma muito mais intensa, somando os dois sistemas, né? Tanto o público quanto o privado, para que a gente pudesse diminuir um pouco o efeito na economia e também preservar a saúde dessas pessoas. Então, a gente pensou principalmente, primeiro, na saúde, mas é óbvio que a gente não podia deixar de pensar numa situação econômica que viria com uma dificuldade muito grande. Essa pandemia começa em 2020, trazendo à tona assim, a precariedade do que a gente viu nos serviços de saúde e que a gente tinha que identificar quais eram as barreiras de acesso até que as pessoas pudessem estar dominando o processo de proteção, de autoproteção, o entendimento do que estava acontecendo de forma mundial, porque nós tínhamos muitas informações diferenciadas e nós sabíamos que a nossa população tinha limitações no entendimento, até por conta de informações que vinham a todo momento de formas truncadas, né? Com limitações importantes. Então, isso traz para a gente uma necessidade imediata de mudança, né? O lockdown, uma coisa que a gente jamais imaginaria no século XXI, vivenciar de uma forma tão engendrada e tão enormemente pensada por todos os países, fazendo com que houvesse o quê? Fechamento dos portos, dos aeroportos, a circulação se fecha, não há a possibilidade de deslocamento das pessoas, onde todos precisam fazer o quê? Um isolamento, um distanciamento social, algo que se jamais pensou em ver-se, né, na nossa realidade, num curto espaço de tempo, trazendo, né, um impacto tão pesado para todos nós. E com uma saúde já extremamente complicada, delicada,
nesse âmbito público, as consultas ambulatoriais, as cirurgias eletivas, tudo suspenso, onde milhões de pessoas, milhares de pessoas ficam o quê? Com restrições a estarem indo aos centros, principalmente aos centros de reabilitação, que é a área que a gente atua. E essa população, com a ausência do tratamento, né, ou com a descontinuidade do processo, como estaria, né, lidando com todo o processo? Além do que a gente já estava identificando de todos os sintomas que estavam vindo, né, através dessas sequelas do Covid. E aí eu queria trazer para vocês que, assim, no primeiro momento, quando nós pensamos no projeto, o que veio à tona? Foi conversar com quem estava no front, quem estava em terapia intensiva, os colegas, e buscar com eles o que eles estavam identificando de maiores comprometimentos para essa nossa população. E aí foi claro que a gente começou imediatamente a identificar uma gama enorme de comprometimento, porque a gente tinha uma pneumonia, né, burral, viral, e que trazia uma consequência muito séria, né, muito drástica para a parte pulmonar, além das incapacidades musculares, porque esse paciente acabava ficando grave, indo para o tubo, ficando acamado por muito tempo, perdendo massa magra, então aumentando a sua estase no leito e com isso diminuindo toda a sua capacidade, a sua autonomia e funcionalidade. Então, nós precisamos fazer uma mudança importante nesse processo, identificar de que forma a gente poderia estar atuando, né, nesse momento com essas pessoas e trazendo para elas algo que fosse viável, já que a gente estava vivendo um lockdown, sem possibilidade de deslocamento, sem possibilidade de abertura dos serviços de saúde, e que a gente pudesse oferecer para eles uma alternativa de minimizar todas aquelas respostas, né, negativas que eram as sequelas do Covid. Então, se pensou na telesaúde, né, e aí esse programa já é um programa antigo, mas que inicialmente ele tinha um outro objetivo. Né? O objetivo do telesaúde era de troca, de informação, de crescimento, de aperfeiçoamento. E nesse momento, a gente acaba bypassando barreiras. E graças a Deus, né, a gente consegue com que o próprio governo e as nossas representações governamentais de conselhos regionais, estaduais, federais, eles passem a trabalhar mudando essa condição, fazendo com que a gente pudesse estar fazendo, né, a telemonitorização e com isso, né, quebrando essas barreiras geográficas e dando acesso, né, à participação e continuidade desses pacientes de uma forma virtual, um acompanhamento que pudesse fazer o mínimo por essas pessoas. Então, a gente tem nesse processo que, sim, trazer um pouco dessa história, né? A telesaúde, ela vem trazendo uma modalidade de tratamento, como eu falei para vocês, usando a tecnologia digital e telecomunicações, mas, nesse contexto, ainda fornecendo o quê? Troca de informações, como eu falei, né, principalmente dentro de uma proposta de identificar alguns diagnósticos, autocuidado, tratamento um pouco menos, né, mais prevenção de doenças e lesões, com isso fazendo o quê? Uma minimização de todo esse processo. A Organização Mundial de Saúde, ela vê, né, a equipe de fisioterapia, a equipe multiprofissional, a equipe da saúde, como uma equipe que pode estar somando esforços, fazendo um manejo diferenciado de todas as sequelas, de todos os adoecimentos, e com isso atingindo uma população diferenciada. Mas não ainda dentro dessa estratégia que era de assistência, mesmo que de forma virtual, e sim estratégia de educação, até educação continuada, né, para que a gente pudesse ajudar na formação de outros profissionais que estivessem distante dos grandes centros e pudessem, então, estar tendo a possibilidade de ter esses recursos. Um ponto importante que merece destaque aqui no Telesaúde é a nossa realidade. Por quê? A gente precisa mudar esse contexto, porque nós temos um país continental,
onde as distâncias são muito grandes e as dificuldades de deslocamento também se colocam de um contexto desfavorável. Então, a gente precisava identificar a possibilidade de ajudar essas pessoas para que nós fizéssemos algo com alta qualidade e também oferecendo melhor através de intervenções que fossem extremamente o quê? Seguras para o paciente. E também tentando fazê-las baseadas em evidências. Então, foi um grande desafio tudo que veio acontecendo e a gente foi buscando, né, dentro desse processo todo, a liberação. E aí, a partir do momento que a gente tem os nossos órgãos reguladores das nossas profissões fazendo a liberação para que a gente pudesse fazer não só uma teleconsultoria, mas também um telemonitoramento, um teleatendimento, a gente passa a mudar todo esse processo. E percebam que a gente já tem o telesaúde desde 2011. Foi uma das grandes conquistas que a gente recebeu, né, com a chegada da tecnologia, com a inovação tecnológica, mas ainda com limitações, porque a gente não estava preparado para tirar a mão do paciente de uma forma presencial e atender o paciente de forma virtual, como nós inserimos, né, nesse nosso processo. E isso é importante ressaltar, e mais do que nunca, falar sobre isso hoje, para mim, é bastante tranquilo, porque eu fui uma das pessoas que tive muita reticência no sentido de como o fisioterapeuta não pode pôr a mão no paciente? Como lidar com isso? Né? A distância, não avaliar o paciente, que recursos eu avalio no paciente à distância que me trazem segurança, que dão segurança ao paciente, que não expõem o paciente, que não me expõem, né, juridicamente. Isso tudo a gente teve que pensar e repensar e buscar fontes que trouxessem, né, segurança para que a gente pudesse, então, fazer a coisa da melhor forma possível. E aí a gente percebe claramente que há uma possibilidade de mudança. Por quê? Porque a tecnologia digital veio para ficar. Mas ela veio não para substituir, ela veio para agregar, para somar. Então, aonde a saúde não chega de forma presencial, talvez ela possa chegar de uma forma virtual. E foi isso que nós pensamos, identificamos, e é isso que a gente tem visto na prática. Então, assim, os pacientes relatam, se eu tivesse que ir 2 vezes ao ERJ por semana, com certeza eu teria uma dificuldade muito grande, porque ou transporte, ou deslocamento, né, eu moro muito longe, e o mais interessante de tudo isso é que assim, a gente quebra fronteiras, né? Nós atendemos pacientes de Rondônia, de Curitiba, de Petrópolis, de Nova Iguaçu, de Queimados, de todas as regiões do estado, de todas as nossas frentes, né, da Baixada Fluminense. Então, assim, nós conseguimos atingir realmente pessoas que teriam muita limitação para vir de forma presencial. E o que é importante? A gente identificar que esse processo do surto, né, do coronavírus, ele trouxe essa urgência na atenção para a saúde em relação a esse processo. Isso fez com que, então, a gente tivesse essa regulamentação de forma emergencial por todos os nossos conselhos. A telesaúde ainda é um recurso que tem um potencial enorme, que a gente já tem algumas evidências, principalmente para diagnóstico, né, para possíveis trocas, diálogos sobre manejo de tratamentos, mas sobre o atendimento em si mesmo, né? Aquelas respostas que a gente precisava ainda são muito precárias, muito limitadas, e talvez, acho que daqui a um ano e meio, a gente tenha respostas para muitos dos nossos questionamentos. Eu diria que eu já tenho algumas respostas, né? Nós já atendemos mais de 50 pacientes, sendo que desses 43 já fecharam completamente o programa, que são 16 sessões de atendimento, por 2 vezes por semana, ou seja, eles já foram atendidos em torno de 2 meses, com o programa pré-estabelecido, com a gente fazendo o atendimento deles. Então, eu tenho certeza que tem uma modificação importante na vida dessas pessoas. A gente precisa entender que hoje
o processo todo, ele é muito mais amplo, as pessoas têm mudanças de comportamento psíquico também, diante de todas essas angústias que ela vem vivendo. Então, o adoecimento mental no contexto de ansiedade, de síndromes que tragam depressão e outras alterações, são muito, estão muito vindo de uma força muito grande e que a gente precisa efetivamente estar atento a tudo isso. E o corpo, ele não se desliga. Então, assim, os pensamentos trazem limitações corporais. Isso a literatura fala o tempo todo. Então, a gente precisa fazer remodelações para que a gente possa acomodar toda uma parte mental com uma parte estrutural, com uma parte física. E é por isso que a importância, né, da gente mudar todo esse paradigma, né, da saúde à distância, de como é lidar com a saúde desses nossos pacientes. Os nossos profissionais estão atentos a todas as medidas que a gente pode buscar como objetivo maior tratar esse paciente, mudar esse contexto, fazer com que as coisas aconteçam. E, principalmente, fazer com que haja um entendimento do paciente para uma nova possibilidade tecnológica. Que isso também era uma das nossas um dos nossos maiores desafios, né? A gente teve realmente a preocupação de transferir para o paciente uma segurança ímpar, mostrando a ele que, da forma como nós estávamos fazendo, seria o objetivo maior de trazer segurança para ele. E segurança em todos os contextos, né? Física, mental, espiritual e também jurídica, para que ele tivesse uma tranquilidade para executar aquela ação e, com isso, a gente poder, então, estar ajudando eles da melhor forma. Quando a gente fala do surgimento dessas novas modalidades, a gente vem levantando várias questões, né? Como é que vamos responder a cada uma delas? Qual é a efetividade? Quais são os efeitos adversos? A gente tem aí, né, uma interrogação ainda em relação à imunização, em relação às novas drogas que estão chegando agora no formato de comprimido, né, a efetivação, se a máscara é eficaz ou não, se o lockdown foi a melhor proposta ou não, enfim, o quanto as pessoas absorvem, acompanham e até aderem ao tratamento. Isso é super importante. Então, todo esse processo, ele passa também pela identificação do paciente, pelo que ele entende que é importante para a vida dele. De que forma, né, esse nosso usuário do SUS, porque eu atendo pacientes do SUS, a gente atende de forma gratuita, o projeto é SUS, é gratuito, e de que forma essas pessoas se sentem, então, abraçadas, né, absorvidas no nosso processo e seguras, porque a gente ainda tem que lidar também com todo um processo ético, onde a gente tem que ter uma proteção dos dados desses pacientes, de quem está entrando como voluntário, do compromisso, né, de manter o sigilo em relação às informações que a gente está lidando com saúde, com o paciente. Então, assim, são vários os questionamentos que a gente precisa estar conversando. E aí a gente foi desdobrando e perguntando, mas qual era o objetivo, né, desse nosso projeto? Primeiro, a gente queria entender, será que a telemonitorização pode ajudar essa população? E o que a gente tinha que buscar ali? Se a técnica que a gente estava aplicando, né, desse monitoramento via remoto, se ela trazia uma resposta com o tratamento que a gente estava falando, de forma eficaz pelo tratamento por telemonitoramento. Porque esse é o maior objetivo nosso. Dá ou não dá certo? De que forma agir? Né? De que forma ver as respostas? E a gente tinha também os objetivos específicos, iniciais, né? Porque a gente está tocando o projeto, já vai fazer um ano. Então, desde janeiro, a gente está já atendendo os pacientes. Nós ficamos um ano executando o projeto e, em janeiro, nós iniciamos. Na verdade, não foi um ano. Eu comecei a pensar em fevereiro, quando começaram os primeiros casos, através, inclusive, de um caso que uma aluna me trouxe, me pedindo socorro para um parente, que não, a gente não podia se falar,
e ele tinha saído de uma hospitalização longa e a gente estava muito preocupado, que ele tinha pedido massa. Eu falei com ela: só posso fazer via tela, a gente chama por videochamada e vamos experimentar. E foi ali que a gente teve o clique. E depois, olhando, pesquisando, né, em todo o material de pesquisa nosso, de ciência, a gente buscou, e eu me lembrei que a gente tinha um projeto de reabilitação pulmonar de 2013, que era já uma preocupação dos americanos em estar dando suporte a esses pacientes que tinham comprometimentos respiratórios à distância, porque moravam, às vezes, em regiões rurais e que precisavam se deslocar e tinham dificuldade. Eles lá também têm dificuldade. E aí, enfim, nós começamos, então, a somar, montar o quebra-cabeças, né? Trazendo esses elementos, se somando, para que a gente pudesse, então, estar, inclusive, o quê? Validando o que a gente estava propondo, porque era uma importância a gente estar identificando o que estava acontecendo, saber exatamente se esse paciente realmente tinha positivado para a Covid, verificar se ele já estava fora do período de contágio, né, que ele pudesse estar ficando com pessoas próximas a ele mesmo na residência, cuidador ou familiar, e aí então a gente aplicar a avaliação e depois então as técnicas para que a gente pudesse ver o que vem de respostas desse processo, de que forma isso tudo acontece. E foi interessante porque a cada momento a gente foi tentando trazer mais elementos e vendo qual era o impacto que a gente poderia estar dando para esse processo todo e de que forma o nosso projeto iria ajudar as pessoas. Uma coisa que foi interessante, a gente pensou com muito critério na avaliação, porque nós precisávamos ter uma avaliação desse paciente. Não podia simplesmente lançar uma sequência de exercícios e apresentar para esse paciente. Não, a gente precisava avaliar e ver o grau de comprometimento dele, ver em que nível ele estava. Então, tudo isso a gente pensou de uma forma extremamente rigorosa, mas também pensando no todo. Hoje, se alguém quiser pegar o projeto e reproduzir ele em qualquer lugar, pode. Por quê? Porque ele é um objeto barato, ele é de fácil aplicabilidade e as pessoas podem, então, repetir dentro dos critérios que nós fizemos com toda a segurança. Porque nós já vimos que tudo que nós estabelecemos dentro do contexto está sendo eficaz. Então, a gente fez alguns remodelamentos no início, mas praticamente a gente conseguiu pensar no projeto como um todo e deixar ele bastante azeitado para que a gente pudesse minimizar o quê? Esses agravantes todos da perda de funcionalidade, principalmente da parte motora, todo o resgate necessário do condicionamento cardiovascular, porque a gente sabe que eram os dois núcleos de maior desconforto para o paciente. O que a gente pensou? Que a gente tinha visto que esses pacientes, muitos deles ficavam em terapia intensiva de forma prolongada, iam às vezes para prótese ventilatória, ou mesmo os que ficaram em casa, que optaram em não ser hospitalizados, tiveram perda de massa muscular, limitação articular, dores importantes de forma generalizada no corpo, parecendo dor fibromialgica, e mais o desconforto, né? Toda essa parte do cansaço, da falência respiratória. Então, a gente precisava estar atento para tudo isso, e nos pacientes que ficaram hospitalizados, a gente sabia que eles faziam uso, inclusive, de medicações que eram inibidoras neuromusculares. Então, comprometiam ainda mais toda essa capacidade pulmonar deles e a capacidade motora. Então, a gente, além dos pacientes que tinham comorbidades. E aí as comorbidades eram das mais variadas, né? Tanto das doenças cardiorrespiratórias quanto das vasculares, neurológicas, enfim. A gente percebeu que a gente veio num crescente muito grande em relação a todo esse processo. E aí nós ficamos pensando, mas e a parte pulmonar, que é o nosso carro-chefe? Eu sou fisioterapeuta especialista em respiratório. Então a gente sabia que esse paciente que fica em estase no leito, esse paciente que tem
uma alteração que usa a prótese ventilatória, ele tem uma alteração complexa do mecanismo de reflexo, de proteção das vias aéreas. E aí nós precisamos, então, observar todos esses detalhes e ver exatamente qual é a efetividade da tosse, quanto ele perdeu da força muscular, como é que está a capacidade dele de limpar esse pulmão diante dessas infecções oportunistas. Isso tudo a gente foi, então, identificando para que a gente pudesse estar levando a ele o melhor dentro desse processo. Então, nós fomos extremamente rigorosos com a metodologia, né? A gente faz uma abordagem quali quantitativa, porque, na verdade, a gente usa testes que são questionários e teste para fazer uma avaliação mesmo de testagem que eu vou mostrar para vocês. Todos os nossos resultados estão sendo tabulados, logo a gente vai apresentar artigo para todos, né? Identificando tudo que a gente fazia, e no primeiro momento a gente preparou então um formulário, que é um questionário estruturado, com algumas perguntas específicas, para a gente ver em que nível estava esse paciente. Hospitalizou, não hospitalizou, quanto tempo ficou de internação, se ficou internado, quanto tempo ficou em terapia intensiva, quais foram as drogas que ele utilizou, qual a idade, se ele tinha comorbidade, como ele se sente nesse momento em termos de força muscular e da condicionamento cardiorrespiratório, e com isso a gente foi trazendo elementos, dados, para a gente poder, então, acompanhar esse paciente da melhor forma. No segundo momento, a gente faz um agendamento de uma avaliação. Essa é a avaliação mais rica que a gente tem nesse processo. Por quê? Porque a gente precisava conhecer o paciente para introduzir, né, o protocolo dele de 16 sessões. O protocolo ele se divide em dois grupos, exercícios A e exercícios B. E por que exercícios A e B? Porque a partir da avaliação que a gente vai identificar o quanto esse paciente está comprometido, debilitado ou não. E aí sim fazer a inserção do que eram os exercícios mais adaptados para aquele momento daquele paciente. Então, o grupo de pacientes que estavam numa melhor condição faziam os exercícios praticamente em pé. E os pacientes que estavam numa condição mais limitada fazem, né, todos os exercícios de forma sentada. Então, é importante essa avaliação, porque ela nos dá elementos para dizer o paciente vai para o grupo A ou para o grupo B. E aí a gente tem a reavaliação de todo esse processo, porque a gente precisa ir acompanhando esse paciente. Então, ele faz a avaliação e aí ele inicia o atendimento. Então, ele é visto 2 vezes por semana, aproximadamente 40 minutos, aqui na telinha, a gente liga, e aí a nossa preocupação também foi essa, para atingir a nossa população, que é SUS, de fazer pelo WhatsApp, porque praticamente todos têm uma linha de WhatsApp. Tem algumas limitações? Sim, tem. Às vezes o crédito acaba, esquecem de carregar o celular, o celular cai no chão e quebra, é um celular um pouco mais antigo para os pacientes um pouco mais idosos. A gente encontrou alguns empecilhos, mas nenhum deles que a gente tivesse que interromper por causa disso. A gente tinha que, às vezes, naquele momento, cai a rede da internet, a gente teve que reagendar, então, não encerrar o atendimento naquele dia, mas isso tudo, os voluntários estão sendo extremamente brilhantes nesse processo, né, de parceria, de atendimento de forma humanizada. Então, assim, o paciente se sente extremamente acolhido, porque nós efetivamente não deixamos o paciente sem atendimento. A gente faz toda uma composição. E ainda tem a possibilidade de alguns pacientes, né, que quando a gente passa, ele passa pela avaliação, e nós temos 2 grupos, um grupo que faz avaliação e um grupo que faz assistência. E o grupo da avaliação diz, olha, esse paciente pode ir para grupo, não, esse paciente tem que ser atendido de forma individualizada, nós respeitamos, e ele então faz todo o acompanhamento das 16 sessões no formato que for mais indicado, mais apropriado para ele. E aí, na 8ª sessão, a partir da 8ª sessão, ele conclui a 8ª sessão, ele é reavaliado com parte dos nossos questionários e testes, e na 16ª sessão ele de novo reavalia quando ele conclui as 16 sessões. O que é importante, nós também fizemos uma terceira reavaliação, onde a gente então vai fazer uma reavaliação depois que ele terminou 90 dias, após 90 dias de término das 16 sessões.
como é que está essa pessoa? Ela voltou a trabalhar? Ela está bem? Ela ficou estável? Ela não, a gente orienta que ela fique fazendo os exercícios, mas a gente não está mais ali com ela naquele momento 2 vezes por semana. Será que ela fez? Será que ela melhorou? Será que ela estabilizou? Como é que está a vida dela? Então, a gente também está coletando essas informações para estar trazendo os senhores. Bem, então, como eu falei para vocês, os 2 sujeitos, né, eles podem ter sido por alta hospitalar, que eles inserem, ou mesmo os pacientes que ficaram só em quarentena domiciliar. A gente busca, claro, restabelecer toda essa parte de funcionalidade, ganhar, né, dentro do programa de reabilitação, o quê? A autonomia, fazer com que haja o quê? Uma liberdade de movimentação, né, sem que haja o quê? Uma precipitação de deslocamento dessas pessoas. Então, é viabilizar a possibilidade desse paciente ser atendido aonde ele estiver, e a única coisa que a gente exige é que ele tenha alguém acompanhando ele. Pode ser um familiar, pode ser um cuidador, mas ele não fica sozinho do outro lado da tela enquanto nós estamos fazendo o exercício ou o atendimento dele. É uma questão de segurança para ele, nossa. Ele pode sentir algum mal-estar, pode se desequilibrar, perder coordenação motora. Então, nesse processo, a gente também teve essa preocupação. Se o paciente está sozinho, ele não faz, né, o atendimento. Então, essa é a sequência que eu falei, né? É o fluxo de processo nosso. Então, ele começa com aquele processo inicial da gente treinar, né, os exercícios e mais a equipe, fazer a captação dos pacientes através daquele formulário, passar para avaliação, fechar o horário de atendimento com quem tiver disponível, e ele começa, então, a iniciar todo o processo de atendimento, e a gente vai, então, perguntando e organizando a vida dele. Uma coisa que é importante, porque no momento que ele vai para a avaliação, ele já assina o termo de consentimento livre esclarecido, dizendo que ele entendeu que é um projeto, que ele está participando, que ele entendeu que ele pode fazer as perguntas que ele quiser. Nós estamos abertos a tirar todas as dúvidas para que ele se sinta realmente bem tranquilo, protegido e eficazmente participando ativamente do processo. É muito interessante porque a partir, né, dessa 16ª sessão, a gente procura, então, deixar já mais ou menos estabelecido quando vai fechar os 90 dias, e a gente tem feito essas nossas avaliações. O que a gente tem gastado com esse paciente? Praticamente nada. A gente gasta, que é muito rico, que é o tempo, né, que é precioso de todo mundo, e cada um doa o quanto ele pode para essa proposta do projeto. Então, eu tenho fisioterapeutas que atendem um horário, tenho profissionais que atendem 3, 4 horários. Cada um é livre para doar o tempo que achar importante para uma ação social. Por que uma ação social? Porque ele não recebe um centavo, né? Todos os voluntários que estão conosco, eles são voluntários. Então, assim, não há nenhum ganho por trás disso, apenas a possibilidade de ajudar o próximo fazendo bem. E trazendo, é claro, uma experiência ímpar para a vida dele, que é um novo processo de acompanhamento desses pacientes. Então, a gente fica o tempo todo atento, nós buscamos, né, todo o formato do aspecto ético nas nossas pesquisas. Então, assim, a gente segue, arrisca todas as normas, a gente não descarta a norma 96 do Conselho Nacional de Saúde, a gente parte, né, de todo esse processo para acompanhar. O nosso projeto foi aprovado pela Plataforma Brasil, passou pelo Comitê de Ética, está credenciado, está oficializado, não tem nada fora do contexto. A gente o tempo todo pede que as pessoas sejam assim, muito criteriosas para que tudo aconteça da melhor forma. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os testes de avaliação. Então, quando o paciente vem para fazer a avaliação, para depois passar a ser atendido. É um conjunto de 6 testes, onde a gente vê Time and Go, é um teste que, na verdade, é para ver a velocidade do paciente, no sentido dele ter equilíbrio, coordenação e destreza da marcha e não ter queda. Então, todos os pacientes que tiverem
uma velocidade acima de 20 segundos de deslocamento em 3 metros, ele tem um risco de grave para moderado, de moderado para grave, para risco de queda. Esses nossos pacientes que ficaram hospitalizados, geralmente eles perdem massa muscular, perdem condicionamento cardiopulmonar, eles ficam bastante comprometidos e a gente tem visto que nas reavaliações já tem mudado bastante esse processo. Os questionários de avaliação da incapacidade específica para a gente ver exatamente como é que ele está, ele nos dá uma posição de 3 situações que ele tem dificuldade de executar e ele vai pontuar o quanto que está a dificuldade. Amarrar o cadarço, de 0 a 10. 0, ele tem uma dificuldade muito grande, 10 ele faz tranquilamente. E nas reavaliações a gente, de novo, indaga para saber exatamente como ele está. A escala de Borg, ela nos traz a informação precisa de como está a parte de falta de ar dele, de espinéia e cansaço, e aí a gente pode pontuar. A escala analógica de dor vai me dar, né, todo um processo de como está a parte muscular, o quanto ele tem de desconforto por dor. A escala de Bartel é uma escala de funcionalidade, que a gente também vê, então, toda essa parte de incapacidade, e a gente ainda se cercou por uma escala de fadiga. E essa escala de fadiga de Michelson, ela é muito interessante, por quê? Porque ela vê fadiga motora e mental. Ela vê os 2 contextos, então a gente consegue, inclusive, identificar o quanto tem de comprometimento, né, mental nesse paciente, para que a gente possa também ajudá-lo. Infelizmente, a gente não tem no nosso grupo, uma equipe multiprofissional que a gente possa contar com um psicólogo, que seria perfeito. Psicólogo, médicos, né, nutricionistas, todos são super bem-vindos para que a gente pudesse oferecer ainda mais para esse paciente. A sequência dos exercícios. Então, a gente faz uma sequência de exercícios que a gente faz de forma global. A gente vê toda a parte interna e externa. Por que interna e externa? Porque a gente vê toda a parte da respiração, e aí a gente faz uma sequência de exercícios que a gente chama, que são chamados de exercícios respiratórios diafragmáticos, e que trazem o quê? Um aumento da oxigenação, que eles conseguem mudar internamente toda essa parte funcional, né, interna do nosso corpo. Esses pacientes são vistos também da forma da funcionalidade, então a gente trabalha exercícios de membros superiores, membros inferiores e tronco, porque ele precisa ter equilíbrio para ficar de pé novamente. Então, o processo é todo buscando, resgatando funcionalidade, ganhando autonomia de movimento. E aí a gente vai com flexibilidade, então são exercícios de exposição gradual ao movimento, são exercícios de relaxamento muscular progressivo, que isso tudo a gente tirou da literatura. Tudo a gente foi se somando, foi trazendo e somando para que a gente pudesse o quê? Trazer o melhor conjunto de exercícios para aplicar nesse paciente. A marcha também, para que a gente pudesse ver parte de equilíbrio e coordenação e trabalhar isso, e dar todo esse processo de mobilidade, de desenvoltura, dissociação das cinturas, né, escapular e pélvica, fazer com que esse paciente volte a pleno vapor para a vida normal dele. Então, assim, é uma proposta que a gente tem um objetivo de trazer o nosso paciente de novo para um momento de vida plena. E a gente sabe que as perdas são importantes e prolongadas, né, com as sequelas do Covid. Algumas mais e outras menos. Mas que há uma mudança importante quando a gente começa e inicia todo o processo das sessões com eles. Então, assim, é promissor esse processo. A telesaúde tem trazido uma resposta que, assim, vai se expandir, eu não tenho dúvida. A gente vai conseguir ajudar por demais a sociedade para levar a todos os cantos, né, toda essa proposta do telemonitoramento. Só que antes disso a gente ainda tem que ouvir, né, toda essa população que vivencia as dificuldades, que tem lá, né, as suas reais necessidades, e que a gente precisa mudar esse contexto e entender o que está acontecendo para eles, né? O que tem vindo nesse processo, para que eles possam, sim, estar o quê? Conseguindo efetivamente trabalhar todo esse processo.
Deixo aqui o meu muito obrigada, em especial aos fisioterapeutas que estiveram comigo nesse momento inicial, coordenando, né, preparando o projeto, a Rosicléia, que é essa cientista social, aos todos os estagiários que estiveram conosco desde o início, né, nos ajudando na parte administrativa, principalmente nessa parte da informática, né, que eles são extremamente espertos nisso. E, claro, não posso deixar de não agradecer de forma especial a todos os pacientes, né, que vieram de olhos vendados, porque ainda era uma coisa nova para a gente e para eles também. Eles acreditaram, trouxeram, né, a possibilidade de estar conosco, mostram para a gente hoje, com os seus depoimentos, o quanto foi benéfico ou maléfico, né, dentro do contexto, mas o que a gente tem visto é que tem sido muito mais benéfico do que maléfico, porque eles melhoram, num todo, eles só ficam tristes quando chega na 16ª semana, mas eles economizam tempo, eles economizam financeiramente o deslocamento, eles estão tendo um atendimento de primeira classe, primeira linha, um atendimento gold, porque nós efetivamente estamos com ele ali durante aquele período todo, a gente não passa uma cartilha e deixa ele fazer, não, a gente fica acompanhando e fazendo as correções e orientando, ele está com alguém do lado dele quando ele está executando os exercícios, então, assim, é tudo com muito critério e muita segurança. Nós estamos muito felizes, porque, como eu falei, já são mais de 40 pacientes que fecharam as 16 sessões, mesmo com essa limitação, porque a gente tem voluntários que conseguem atender uma vez e aí fica preso 2 meses com aquele paciente, mas a gente está resgatando as estrelinhas do mar, como a gente tem em alguns dos nossos contos aí, né? A gente não vai conseguir fazer por todos, mas por uma parte a gente vai fazer e vai fazer bem feito. E é isso que a gente espera, é isso que a gente se propõe. Esses são os dados do nosso projeto, então ele está credenciado, como eu falei, né? Está acreditado na Plataforma Brasil, a gente tem todo um processo de cuidado em relação a isso, e quero mais uma vez agradecer a todos vocês, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, que eu estou à disposição para o que vocês precisarem, vou deixar o meu link com o meu e-mail, e será sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigada.